Glória a Deus, irmãs, porque nós temos essa voz para falar conosco, né? Glória a Jesus. Vamos ficar em pé para lermos a palavra do Senhor? Eu vou fazer uma oração antes de lermos, tá? Senhor, nós oramos ao Senhor neste instante, pedindo o Teu Santo Espírito que venha nos alimentar. Senhor, porque a Tua palavra é o nosso alimento, é o pão que a nossa alma precisa. Vivifica as nossas vidas através da Tua palavra nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 14, no versículo 2. Quem não conseguir pode acompanhar aqui, tá? Amém? A palavra do Senhor diz assim: e eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. Eu vou pedir projeção para botar o texto que eu botei. Por favor, os slides. Podemos assentar. Uma outra tradução diz assim: ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de harpistas tocando suas harpas. Irmãs, nós estamos falando sobre Apocalipse e da revelação que o Senhor Jesus faz de si mesmo em Apocalipse, das figuras que aparecem ali. E João, ele conviveu com o Senhor Jesus, mas ele conviveu com o Senhor Jesus como homem. Ele conviveu com o Senhor Jesus como aquele que veio para ser servo, para servir, aquele que sofreu, aquele que apanhou, aquele que foi na cruz, que morreu para nos salvar. Mas nesse momento que nós estamos lendo aqui, já passou aquele sacrifício para a nossa salvação. O Senhor Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, estava vivo, está vivo na eternidade, Ele vive. E João agora estava no céu. E João começa a descrever em Apocalipse 14, ele estava tendo uma visão. Ele estava tendo uma visão e ele começa a descrever a visão. Ele estava no céu tendo uma visão. E ele diz assim, olha, eu vi o Cordeiro sobre o Monte Sião, e ali os 144 mil varões com eles. Aí de repente, era como se João parasse, no segundo versículo, ele para e ele fala, eu ouvi um som do céu. Dentro da visão que ele estava tendo, ele fala, para tudo, eu ouvi um som do céu. Interessante que no português a gente contrai o D com o do, né? Mas no grego a gente vai ver que não é assim. Eu ouvi um som de o céu. E a gente vai ver que esse de, quanta coisa tem dentro dele. Essa preposiçãozinha que chama ek, no grego, ek. Primeiro ela indica origem, ela indica o lugar da onde que o som veio. É como se eu mostrasse aqui um celular, esse som, que som é esse aqui? Ah, esse aqui é um som de cachorro latindo, que som é esse? Esse é som de um gato, esse aqui é um som de um avião. Mas João falou, olha, a origem desse som é do céu. Do céu é uma locução adjetiva. A gente pode substituir por celeste. João estava falando assim, olha, esse som não é da terra. Eu estou tendo uma visão aqui e eu vou contar para vocês um negócio. Eu estou ouvindo um som que é do céu. Não é um som que nós ouvimos todo dia, não. E outra coisa interessante desse ekzinho é que ele é usado para mostrar um movimento. João estava lá no céu, estava aqui, ó.
vamos pôr, dentro do sol. Olha o ek, ele sai de dentro e vem para fora. Então ele indica o movimento. João estava dizendo assim, olha, eu estou aqui no céu, mas lá dentro, bem dentro do céu, no interior, está saindo um som e está vindo para mim. No íntimo do céu. Esse sonho, quanta coisa se é que mostra para a gente, né? Uma preposiçãozinha. Lá do meio do céu está vindo um som para mim. E eu vou descrever para vocês esse som. Eu vou tentar descrever, porque o som é celestial. Esse som, essa palavrinha aqui, ó, fonen, tá vendo? O V deles é um N, e esse Nzinho, parece um N, é o E. É interessante, né? Então, ele aparece 4 vezes a raiz dessa palavra. Uma vez na primeira linha, 2 vezes na segunda, e aqui fone. É uma palavra que nós conhecemos. É uma palavra que existe no português. Fone, telefone, megafone, né? Interfone. Só que essa palavra, ela chama assim, no português a gente chama de homônimo. É como se tivesse 2 significados, igual manga de camisa e manga fruta, tá? Então, ela significa tanto um som ecoado, articulado, como uma voz. Nós não vamos dar aula de grego aqui não, tá? Eu só estou fazendo esse parênteses, porque quando eu li, algumas irmãs, foi até bom que sem querer ele não botou o meu slide, ele botou outra versão. Algumas irmãs leram voz na Bíblia, e outras leram som. Só que a gente vai ver como esses 2 significados, eles estão tão intrínsecos no grego, aqui nesse texto. Então, como o som era celestial, o que João fez? Eu vou ter que arrumar comparações. No primeiro texto, nosso como estava grifadinho lá. Então ele falou assim, olha, a voz era como uma voz de trovão. E na palavra, todas as vezes que esse som de trovão aparece, e aparece alguém falando através desse som, ele está associado à palavra do Pai. As irmãos lembram no Êxodo? Lá no deserto do Sinai? Trovões, relâmpago, a terra tremeu toda, Êxodo 19, 16, e a palavra fala assim, ó, todo o povo estremeceu, todo. Salmo 18, 13, o Senhor trovejou a sua voz, Ele levantou a sua voz. Salmo 2, 10, desde o céu trovejará. Então a voz do Pai, ela aparece sempre junto com o som de trovão na Bíblia. Em toda a palavra, de Gênesis, Apocalipse, essa voz aparece, essa voz que treme tudo. E olha bem, João 12 fala assim, o Senhor Jesus tinha entrado em Jerusalém, tinha sido aclamado, e estava a multidão em volta dele, chegaram os gregos, e o Senhor falou assim, Pai, glorifica o teu nome. E o Senhor, o Pai falou para ele, eu já o tenho glorificado. E o que aconteceu nesse texto? Se as irmãs forem acompanhar, eles ouviram um som de trovão. Só que foram 3 tipos de pessoas. Umas pessoas, no 30, a gente vai ver no 31, só ouviram o som de trovão. Outras falaram assim, essas pessoas que ouviram o som de trovão não identificaram a voz de Deus. Outras pessoas falaram assim, um anjo falou com ele. Essas pessoas que achavam que era um anjo que estava falando, confundiram a voz de Deus com outras vozes. E outras pessoas, como João escreveu ali, falou assim, o Pai falou com ele. Quem falou com ele foi o Pai. Então nós podemos estar assim. Às vezes nós não estamos identificando a voz de Deus. Deus está falando, vem, eu quero te dar uma bênção, vem me buscar, vem para perto de mim, olha isso aqui, e nós não estamos identificando. Outra vez, nós estamos ouvindo outras vozes, e estamos achando que é Deus que está falando. E o Senhor nos quer como João. Não, que nós reconheçamos a voz do nosso Pai. Essa é a voz do nosso Pai. O meu Pai está falando comigo, e eu vou obedecer o meu Pai. Tem um texto que eu gosto muito, que é o Salmo.
29, porque ele descreve a voz do Senhor como essa voz tão poderosa, essa voz tão majestosa, essa voz que enche tudo, é uma voz que enche tudo. E o Salmo diz assim, olha, essa voz ela é capaz de quebrar um cedro. Irmãs, um cedro, eu botei uma foto aqui, essa árvore ela chega a 40 metros de altura. O tronco dela chega a 2,5 metros de diâmetro, imagina. E a copa dela chega a 20 metros. Imagina quebrar isso. É isso que a voz do Senhor faz. Ela abala, ela estremece, ela estabelece, ela abala a estrutura. E a voz do Senhor, ela faz isso com a nossa vida. Ela abala a nossa estrutura. Quando nós chegamos na presença do Senhor, cheia das nossas convicções, cheia das nossas certezas, dos nossos eu acho, não, eu sou assim, eu vou fazer isso, eu sou aqui. Aí o Senhor vem e fala assim, ó, goteja a minha doutrina, o hino que está cantando, ó. O Senhor vem gotejando a palavra dele, porque nós não temos estrutura para receber tudo de vez, porque nós vamos desmoronar. O Senhor vem gotejando, ó, minha palavra é essa, é assim, você vai para cá, você vai para lá. E no nosso dia a dia, o que nós vamos fazer, quando nós confrontamos a nossa vida com a palavra do Senhor, entendeu? O Senhor, ao mesmo tempo que Ele abala a nossa estrutura, todas aquelas nossas convicções, todo o nosso erro, que o Senhor ajusta, o Senhor estabelece uma base. E é isso que o Senhor quer para nós, que a base da nossa vida seja a tua palavra, a palavra dEle, amém? Mas João ouviu outro som, ele não ouviu só esse som. O segundo som, ele falou assim, eu ouvi um som como a voz de muitas águas. E já desde o Antigo Testamento, Ezequiel fala que ele ouviu a voz de muitas águas, no 1:24, em 43:2, mas quando chega em Apocalipse, aqui que nós estamos estudando, é João quem deixa muito claro para a gente que essa voz de muitas águas é a voz do Senhor Jesus. João vê Jesus, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, e a voz dele era como a voz de muitas águas. Olha o que João estava contando para a gente. Para tudo, eu estou tendo uma visão, para tudo, eu estou ouvindo um som diferente. Eu já ouvi o trovão do Pai, agora eu estou ouvindo as muitas águas do Senhor Jesus. Olha só como é interessante, porque essa voz de muitas águas, é aquela voz de cachoeira, é aquela voz de ondas, que faz ondas incessantes, sem parar, entendeu? Uma onda atrás da outra, intermitente. Só que quando a gente chega na beirinha dali do lago, da cachoeira, olha como é que é plano, olha como é que é suave, quando a água cai. E a voz do Senhor Jesus é assim, é isso que Ele faz conosco, porque Ele veio para nos perdoar, Ele veio para nos limpar. Até hoje, a água na Bíblia é símbolo de purificação, de limpeza, e o Senhor Jesus veio para tirar nossas cadeias, para tirar nossos pecados, para tirar nossos erros. Então, esse momento dessa voz é quando nós chegamos perto do Senhor e fala, Senhor, agora não tem mais jeito para mim, não. Entendeu? É como aquela mulher samaritana. Ela chegou lá, mulher samaritana não, desculpa, a mulher que foi pega em adultério. Ela chegou lá, foi pega em adultério e ela ia ser apedrejada. E o Senhor falou, apedreja quem não tem pecado. E o Senhor Jesus falou, ninguém te apedrejou, eu também. Essa voz forte, poderosa, essa voz de muitas águas, ela vem quando ela fala, eu te perdoo, eu te limpo. Ele tira todo o peso da gente, é como se lavasse. Ali tem um mar embaixo, é como se fosse aquele filetezinho de água assim, da beira do mar, e a gente fosse areia, e aquele filete passasse assim na gente, tirando tudo, tirando a sujeira, limpando, tirando o peso, e a gente vai
ficando leve. É assim que o Senhor Jesus faz conosco quando nós encontramos Ele. A gente chega pesado, a gente chega cansado, até mesmo no nosso dia a dia. Senhor, está difícil, Jesus, tem misericórdia, hoje não dá. Eu te perdoo. Você está errado. Você foi aonde você não devia, você falou o que você não deveria ter falado, você fez o que você não deveria ter feito. Vem essa voz doce, eu te perdoo, eu te limpo. A misericórdia dele é imensa, o amor dele é imenso por nós, a graça dele é imensa. O Senhor tem essa bênção para nós. Amém? Nós podemos passar, Christian. E a terceira voz que ele ouve, o terceiro som. O que eu quero falar para vocês, que a gente falou lá sobre o fonem, que o tradutor, ele opta ou por som ou por voz. Mas é porque o som, ele é celestial. É um som de trovão. E a voz sai dali de dentro. Por isso que alguns identificaram o trovão. Alguns confundiram e outros se fixaram só na voz. A mesma coisa cachoeira, veio o som de cachoeira e a voz sai dali de dentro. E agora ele fala, terceiro som que ele fala. Ele fala o seguinte, olha, eu vi como um som de harpas tocando. Como é que será que é esse tom, esse som da harpa? Os músicos, quem entende de música, eles colocam as características da harpa. Olha as características da harpa. A harpa, ela tem um som suave, ela tem um som harmônico, as notas dela são claras, são limpas, são vibrantes. É um tom completo, cheio, ele é intenso, ele é envolvente. Os músicos disseram que a harpa ela tem capacidade de entrar lá no profundo do nosso ser. Ele penetra profundamente no nosso coração. É um som muito melodioso, é um som muito harmônico. Essa voz, ela enche a gente de tal jeito que depois que o Pai vem e abala a nossa estrutura e fala, ó, não é por aqui não. Você vai por aqui porque esse é o meu projeto para você. O meu projeto para você é gerar Jesus em você, dentro de Jesus. Não é o projeto que você está querendo. O Senhor Jesus vem e limpa. Eu tiro. Pode deixar, você está pesado, você está cansado, você caminhar. Eu tiro, eu limpo. Aí vem o Espírito Santo para nos consolar, para nos confortar, para nos aconselhar, para ser o nosso companheiro nessa caminhada. Quem ouviu essa voz foi Elias. Para quem não sabe, tinha um rei em Israel que chamava Acabe, e ele casou com uma rainha fenícia chamada Jezabel, e Jezabel, ela mandou matar todos os profetas de Deus, porque ela queria adoração ao Deus dela, ao ídolo dela. E Elias então se escondeu na caverna com medo. Ele estava com medo. Falou, Senhor, eu fiquei sozinha. E eu falei uma coisa para vocês, eu vou lembrar. Olha ali, ó. Lá está escrito aqui. Quando eu falei do EC, no português a gente não sobe para cima, não desce para baixo, não sai para fora, não. Mas o EC é isso. Você está de lá de dentro, você vem para fora. Você sai para fora, você vem. No hebraico também. Lázaro, sai para fora. Elias saiu para fora. No hebraico, você sai para fora, você entra para dentro, você sobe para cima e desce para baixo. Entendeu? Nessas línguas são aqui. E a voz falou para ele, Elias, sai para fora. Por que, Elias, você está com medo? Você está com medo? Olha ao seu redor, você não está sozinho. Tem um povo caminhando junto com você. Tem um povo para te ajudar, tem um povo para te apoiar. Tem um povo que vai orar por você, tem um povo que vai jejuar por você. Não precisa ficar com medo, Elias. Sai daí da escuridão. Você está enfrentando um medo, uma batalha no dia a dia? Todos os dias nós enfrentamos batalhas. Todos os dias nós temos lutas, todos os dias nós temos dificuldades.
E a voz está aqui dizendo para a gente: entrega seu medo para mim, entrega a sua dor, entrega a sua luta, entrega a sua dúvida. Qual é o seu problema? Eu estou aqui. Pode vir, Elias, pode vir para fora da caverna, que eu vou te amparar, eu vou te segurar, eu vou te abençoar. Você não está sozinho, viu? Você não está sozinho, Elias. A voz do Senhor é tudo que nós precisamos na nossa vida. Nós vivemos da palavra que sai da boca dele. O Senhor Jesus falou quando ele foi provado: não é de pão, o homem não vive de pão, não. Ele vive da palavra que sai da boca de Deus, porque se o Pai falar alguma coisa, acabou, está falado, vai se cumprir. É essa voz que manda, entendeu? É essa voz que tem poder para nos abalar, para nos transformar, para nos limpar, para nos purificar, para nos curar, para nos consolar, para nos abençoar, para ser o nosso companheiro. É essa voz falando no nosso ouvido todo dia que nós precisamos. Nós precisamos dessa voz. E hoje o Senhor está dizendo para nós: olha, nós precisamos ter essa consciência que nós dependemos da voz de Deus, de ouvir a voz do Senhor. Domingo foi lido também um versículo em Apocalipse 19, falando também do som. Mas agora já é último slide, Christian, por favor, só volta. Mas agora já era o momento final, já era o momento da vitória que João estava vendo. Acabou. Pode passar mais dois. Acabou. É a vitória final. É essa voz que nós vamos ouvir, irmãs. Como João viu lá em Apocalipse. Acabou. É a hora da vitória. Passou tudo, entendeu? O Senhor está vitorioso, o Cordeiro venceu, o leão da tribo de Judá, ele que lutou por nós, o Senhor luta por nós, o Senhor vai nos dar a bênção. E Apocalipse, a vitória, João ouviu de novo essa voz. Amém, irmãs?